Estamos chegando em chicopiraju.blogspot.com.br com as informações esportivas do final de semana. Tivemos Supercopa Piratininga lá no estádio Márcio José Cabral em Manduri. Super rodada, vou deixar os links, os vídeos, descrição e resultados tudo aqui embaixo, né? Porque também lá no estado de São Paulo, fase final dos jogos da Juventude, muitas competições lá na cidade de Assis e destaque para São Pedro do Turvo, que vai para a fase final, para a fase estadual, que vai ser na cidade de Franca. Boa sorte aí, o pessoal de Timburi esteve por lá também, enfim, muita festa. Campeonato Pedro Jonas, o Pedrão, lá no campo do Comercial, também em andamento. Copa AABB, também com bola rolando lá em Piraju. Também tem torneio na arena, enfim, muita coisa para a gente tratar, para a gente trazer aí. Um abraço para o pessoal da equipe Team, que venceu pelo placar de 6 gols. Conseguiu fazer aí a equipe Team 6-2, foi a vitória. Parabéns aí para a galera. Passando para o esporte profissional, na Rússia saiu o campeão, o Lokomotiv. O Éder, né, saiu do banco, ele que foi o herói de Portugal na Euro, saiu do banco, deu o título russo ao Lokomotiv. Ele marcou o gol da vitória sobre o Zenit aos 42 do segundo tempo. Tivemos também campeão em Portugal, meu amigo. Portugal também saiu campeão. Porto foi campeão pela 28ª vez, depois do Sport empatar com o Benfica. Não pode ser mais alcançado. No grupo da Santa Cruzense, no Paulista da 2ª Divisão, o Oswaldo Cruz lidera. Nós tivemos um empate entre Tupã e Vossen, né? 1-1 este duelo aí. Na verdade, Tupã conseguiu empatar com um gol de pênalti aos 30 do segundo tempo. No outro grupo, o Inter de Bebedouro lidera. O América de São José do Rio Preto bateu o Catanduva pelo placar de 2-0. Tivemos pelo grupo 3 o Comercial de Ribeirão Preto empatando com o líder Itapirense. Foi os primeiros pontos que o Itapirense perdeu aí na competição. Goleada do Joseense, 7-0 sobre o Atlético de Mogi. Destaque para o Felipe Lobo, que marcou 4 vezes. Só não foi maior que a goleada do Palmeiras no Sub-17. Verdinho venceu por 16-1. Ainda no Paulista da 2ª Divisão, teve o WO, né? O estádio do Guarujá continua interditado e a equipe perdeu por WO para o Primavera. O Itararé lidera o grupo 5 da competição. O Itararé que jogou ontem e venceu. No Paulista de Futebol Feminino, vitória da Ponte Preta sobre o Embu das Artes por 3-2. O Audax perdeu para a Ferroviária por 2-0. Francana 1, Rio Preto 2. E o Santos, as Sereias da Vila, bateram o Taubaté por 3-1. O Corinthians lidera este grupo. No Paulista Sub-15 teve o Grêmio Prudente fazendo 16-0 no José Bonifácio. Né, o saldo do José Bonifácio é menos 25. Quem lidera o grupo é a equipe do Noroeste, que ganhou do Talentos 10 por 5-0. Nos outros grupos, nenhuma goleada tanto quanto essa de 16-0. Né, isto no Paulista Sub-15. Né, no Paulista Sub-15, aí, essa goleada 16-0 foi a maior do dia no Paulista da garotada e das categorias de base. Teve o São Paulo ganhando o Duelo Esporte de Capão Bonito pelo placar de 7-0 também no Paulista Sub-15. Palmeiras, que lidera o seu grupo, bateu o São José por 5-2. E nós tivemos aí também o Corinthians ganhando do São Caetano por 3-0. Além do Santos, que já é vice-líder aí no seu grupo, batendo o Guarujá por 3-0, porque o estádio do Guarujá está interditado. No Paulista Sub-17, muitas goleadas, né? Oswaldo Cruz ganhou de 5-0 do Linense, Grêmio Prudente 6-0 no José Bonifácio. Tivemos aí também no Campeonato Paulista Sub-17 um empate, e que empate, né? Entre o Botafogo e o Comercial, é o clássico Come Fogo lá em Ribeirão Preto. O jogo terminou 3-3. 15 de Piracicaba e Rio Branco, 15 venceu por 1-0, é outro clássico. O São Carlos perdeu para o União Barbarense pelo placar de 7-3. E foi no Paulista Sub-17 que nós tivemos aí o 10-0 do São Paulo sobre a equipe do Elo Esporte, né? Uma goleada dos garotos do Tricolor. E o 16-1
do Palmeiras sobre a equipe do São José, atropelando os meninos do Palestra. São Caetano e Corinthians ficaram no empate em 1-1 e nós tivemos aí também o Santos, que lidera o seu grupo, batendo por WO, a equipe do Guarujá, pelo placar de 3-0. Clássico também no Sub-17, Jabaquara 2, Portuguesa Santista 3. Campeonato Paulista Sub-20, Rio Preto e Marília empataram em 1-1. Barretos ganhou do Olímpia pelo placar de 3-1. Destaque aí também, ainda nos campeonatos das categorias de base, a goleada do Corinthians sobre a Portuguesa, 5-0. O Corinthians lidera o grupo ao lado do São Paulo, que bateu o Guarani pelo placar de 2-1. Também no Paulista Sub-20, nós tivemos o Palmeiras ganhando do Santos 4-0. Destaque para o Papagaio, vem sendo aproveitado algumas vezes no time titular, mas enfim, está ali também no Sub-20 fazendo bonito. Campeonato Tocantinense, o Araguaína empatou com o Tocantinópolis em 1-1. Interporto lidera lá no Tocantins. Pelo Brasileiro da Série A, o Vasco se recuperou, né? Depois pressão da torcida, arma e tudo mais. Vasco 4, América Mineiro 1, foi de virada. O Rafael Moura marcou para o América Mineiro. Depois o Bruno, o Caio Monteiro, o André Rios e o Kelvin, voltando de lesão, deu assistência, foi um dos melhores em campo. Vasco goleou por 4-1 e ufa, né? O Vasco pula para a segunda colocação. Jogo bom também entre São Paulo e Atlético Mineiro. O Tricolor até saiu na frente com o Everton, tomou a virada em 7 minutos, que deu um apagão ali. O Roger Guedes fez o do empate e o Ricardo Oliveira de cabeça fez o segundo. E o Diego Souza fez o do empate do São Paulo, comemorou demais. Após esses dois jogos, o Flamengo lidera, o Vasco é o segundo, o Atlético é o terceiro, o Corinthians é o quarto. América Mineiro caiu para quinto, o São Paulo com o empate foi para a sexta colocação. Em sétimo, o Atlético Paranaense, o Botafogo em oitavo, o Palmeiras em nono, o Inter em décimo, o Fluminense em 11º e o Grêmio é o 12º. Bahia em 13º, o Sport em 14º, o Santos é o 15º, o Chapecoense é o primeiro fora da zona do rebaixamento, que tem Vitória, Cruzeiro, Ceará e Paraná. Lembrando que o Paraná é a única equipe que ainda não conquistou pontos até aqui. Seguem sem vencer. Chapecoense, Vitória, Cruzeiro e Ceará seguem aí sem conseguir vencer na competição. Tem apenas empates, né? Então tá aí a situação do brasileiro da Série A. Na Série B, o Avaí empatou com o São Bento em 1-1. Destaque para o gol de calcanhar do São Bento, o Zé Roberto, né? O Fagner alemão havia feito para o Avaí de pênalti. No clássico goiano, deu Vila Nova, o único que segue com 100% de aproveitamento e liderando o brasileiro da Série B. São 4 jogos e 4 vitórias. Reis abriu o placar para o Vila Nova. O Rafinha empatou para o Goiás ainda no primeiro tempo. Numa cobrança de falta, Alain Mineiro fez o segundo e ele mesmo, Alain Mineiro, 8 minutos depois, fechou a conta, passou a régua. Arbitragem do Sandro Meira Ritt, Vila Nova 3, Goiás 1. Incidentes fora do estádio. Incidente mais grave fora do estádio, né? Tivemos briga lá em Goiás. Lamentável, né? A situação desses torcedores que parecem não entender que o esporte é para diversão e não para violência. Mas em Campinas, nos maiores clássicos do interior do país, Guarani e Ponte Preta fizeram um jogaço dentro de campo. E fora dele, a tristeza de mais um torcedor que vem a perder a vida por causa do futebol. Né? Como se o futebol valesse tanto assim para a pessoa tirar a vida uma da outra. Lamentável. Dentro de campo, um grande duelo, até com o Maqueiro derrubando o jogador no final do jogo, Danilo Barcelos, ele que havia feito um gol contra, para o Guarani abriu o placar com um gol contra do Danilo Barcelos. Na sequência nós tivemos aí um grande jogo, um grande duelo, e a Ponte Preta, além de conseguir dar um salto na tabela, conseguiu também fazer com que o Guarani fique muito próximo ali da zona do rebaixamento, né? Pior para a equipe do Guarani. O Reginaldo fez aos 22, o André Luiz aos 25 e depois aos 13 do segundo tempo o André Luiz novamente fez o terceiro. A Macaca conseguiu abrir 3, ficou controlando o jogo, teve um pênalti depois ainda para o Guarani. Rondinelli conseguiu converter, 3-2 foi o placar final deste duelo aí entre Ponte Preta e Guarani.
3-2 para a Ponte. A classificação do Brasileiro da Série B ficou assim, depois dos jogos que foram disputados no dia de hoje, né? Os 2 clássicos e mais o Avaí e o São Bento. A classificação do Brasileiro da Série B é a seguinte: o Vila Nova, como eu falei, líder 100% de aproveitamento, Fortaleza em segundo, Paysandu em terceiro, o CSA é o quarto colocado. Na zona do rebaixamento, CRB, Goiás, Criciúma e a equipe do Boa Esporte são as emoções do Brasileiro da Série B. Para você que acompanha aqui também tudo em chicopiraju.blogspot.com.br. No ACB 86, o Ciro Bad Boy salvou a noite brasileira do MMA. Cotovelada de encontro garantiu a única vitória do Brasil no evento após 2 derrotas contra os russos. 2 cinturões mudaram de mão lá em Moscou, né, no ACB 86. Temos os destaques aqui também no campeonato espanhol, né, apenas agora para cumprir tabela, Barcelona já campeoníssimo. Nós tivemos aí a vitória do Eibar sobre o Girona por 4-1, Atlético Bilbao 2-0 sobre o Betis, Celta e La Coruña empataram em 1-1 e o Villarreal venceu o Valência por 1-0. No campeonato inglês também já tem campeão por lá o Manchester City, vitória do Crystal Palace, do Bournemouth, do West Ham, do Watford, do West Bromwich sobre o Tottenham, né? Aqui um resultado surpreendente. O Everton e Southampton ficaram no empate em 1-1. No campeonato alemão, o Bayern também campeoníssimo com antecipação, quebrando recordes, números e estatísticas. Vitórias do Schalke 04, o empate entre Werder Bremen e Bayer Leverkusen, vitórias do Mainz, do Frankfurt, do Hannover, do Bayern, atual campeão sobre o Colônia, fora de casa 3-1, Borussia Mönchengladbach, o RB Leipzig sobre o Wolfsburg 4-1 e o Stuttgart teve jogador expulso, mesmo assim venceu o Hoffenheim pelo placar de 2-0. Tivemos também rodada do campeonato argentino, destaque aqui para o Arsenal, que goleou o Rosário por 4-0. E o empate entre Atlético Tucumã e Olímpio, bem como também o Talheres e o Huracan, e vitória do Newell's e também do Godoy Cruz fora de casa sobre a equipe do Argentino Júniors. Tivemos ainda a Liga dos Campeões da África, tivemos também neste super sabadão Campeonato Brasileiro da Série C. O Tombense ganhou do Bragantino 1-0, Remo e Santa Cruz empataram em 0-0, Cuiabá 1, Tupi 0, Juazeirense 2, Globo 0, Náutico e Confiança um jogo de 6 gols e 4 expulsões, né? Sendo que a equipe do Náutico teve aí 2 jogadores expulsos e o Confiança também 4-2 placar final para o Confiança, para a tristeza do torcedor do Náutico. No Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, Madureira e Maringá ficaram no empate em 1-1, Mojimirim, né, em crise total, acabou perdendo aí por 5-1 para a equipe do Brusque, Belo Jardim e América de Natal 0-0, Murici 1, Fluminense de Feira 4, Espírito Santo 0 e Tumbiara 2, são os jogos aí do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, que foi disputado também neste sábado. No Campeonato Brasileiro da 3ª Divisão, o Bragantino lidera o seu grupo, Cuiabá em segundo, Volta Redonda em terceiro, Tombense em quarto, Tupi e Joinville estão ali na zona do rebaixamento. No Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, né, tivemos aí o Belo Jardim, o América de Natal empatando em 0-0, tivemos aí o Murici perdendo para o Fluminense de Feira de Santana pelo placar de 4-1. Fluminense é o líder, claro, do seu grupo, com 2 vitórias em 3 jogos. Como eu falei aí no grupo A12, tivemos essa vitória do Itumbiara sobre o Espírito Santo pelo placar de 2-0. O Novo Horizontino ganhou do Atlético do Espírito Santo por 2-1 e lidera, né, o seu grupo com o Uberlândia na 2ª colocação. Tivemos no grupo do Madureira 1, Maringá 1, o empate do Madureira aos 40 do segundo tempo. Do Maringá marcou sempre ele, o Bruno Batata. Linense bateu a Caldense por 2-0. Linense é líder, Caldense em segundo. Maringá aparece na 3ª colocação. No grupo do Mojimirim, o Brusque, que goleou o Mogi, é o líder ao lado do São José. E o Mojimirim segue sem pontuar aí na competição, né? Então, tá aí os destaques do futebol nacional para você aqui também. Vamos trazendo os destaques aqui ainda de outros jogos e de outros resultados que nós tivemos no dia de hoje. No campeonato chinês, sempre com gols brasileiros, Tianjin Quanjian venceu seu jogo
pelo placar de 1-0, e o gol foi dele, Alexandre Pato, no segundo tempo. Tivemos o Guangzhou ganhando do Xangai pelo placar de 4-2. Aqui teve gol do Renatinho para o Guangzhou, vencedor do jogo. Tivemos ainda pelo campeonato chinês a equipe do Dalian vencendo o Guangzhou Evergrande por 3-0, meu amigo. 3-0 para a equipe do Dalian, resultado que pode ser considerado surpreendente. O Henan venceu o seu jogo pelo placar de 1-0. E tivemos também aí, lá na China, o Benjin vencendo fora de casa o Xangai pelo placar de 2-1. Elkinson marcou para o Xangai um dos gols brasileiros nesta rodada do campeonato chinês, a Superliga da China. Major League Soccer, muitas goleadas, né? O Montreal Impact ganhou do New England Revolution 4-0, New York Red Bulls 4-0 no New York City, Minnesota venceu o Vancouver 1-0, empate entre Los Angeles e Dallas em 1-1, e o Seattle Sounders e o Columbus empataram em 0-0. Tá no finalzinho, Atlanta 2, Chicago 1, Houston 2, Los Angeles Galaxy 1, o Sporting vai vencendo o Colorado por 1-0, daqui a pouquinho começa o San Jose contra o Portland, isto lá nos Estados Unidos. Temos aqui também os destaques, né? Quantos jogos, meu amigo. Campeonato grego, a Superliga grega, vitória do PAOK 3-0, e o AEK venceu seu jogo pelo placar de 1-0 lá na Grécia. Sempre importante destacar, campeão antecipado, a equipe do AEK, que venceu pelo placar de 1-0. Temos aqui também os resultados, para você que está nos acompanhando. Daqui a pouquinho vou falar aí dos peladeiros, do Marrecas Clube, todos os outros destaques. Campeonato italiano, Juventus bateu Bolonha por 3-1. Napoli, se não vencer amanhã, Juventus campeão antecipado lá na Itália, né? Teve até gol contra neste jogo, Khedira jogou bem, Douglas Costa, 2 assistências para gols, realmente está jogando muito aí o Douglas Costa, vitória por 3-1. E o Milan, hoje pelo campeonato italiano, bateu o Verona pelo placar de 4-1, os 2 jogos do campeonato italiano. Campeonato japonês, lá também tem muitos brasileiros, né? Os brasileiros fazendo a festa do outro lado do mundo. E nós tivemos muitos jogos, muitos destaques aí também do campeonato japonês. Vamos ver se teve gol brasileiro por lá, né? Saber como que se saíram os nossos conterrâneos do outro lado do mundo. Na China, já vimos aí muitos gols brasileiros, né? E lá no Japão, será que teve nesta rodada gol brasileiro? Pelo jeito não teve muitos gols, não. Os brasileiros não balançaram muito as redes lá no campeonato chinês, não, no japonês, né? No chinês, já falei aqui, o Jô, né, fez o gol do empate do Nagoya contra o Yokohama Marinos, foi o único gol brasileiro da rodada, o gol do Nagoya, do Jô, ex-Corinthians, jogando contra o Yokohama Marinos, jogo que terminou empatado em 1-1. Cerezo Osaka bateu o Varen pelo placar de 3-1. Lá no campeonato japonês, o Hiroshima lidera, com o Tóquio na segunda colocação. O Nagoya do Jô está em penúltimo, o Sagan está segurando a lanterna. O artilheiro lá no Japão é Diego do Tóquio, ele não marcou na rodada de hoje, ele tem 9 gols até aqui, após 7 rodadas disputadas no campeonato lá no Japão. O América do México avançou à próxima fase dos playoffs do campeonato mexicano, bateu o Pumas pelo placar de 2-1, jogo que teve 2 expulsões, muita reclamação, uma lambança danada, mas enfim, 2 expulsões, e a equipe do América elimina o Pumas, vence pelo placar de 2-1. Temos os destaques aqui também, né, já caminhando para os finalmente. Lembrar mais uma vez que Sporting e Benfica empataram em 0-0, com isso o Porto, sem entrar em campo, campeão português, 28ª vez. Vitória de Guimarães 4, Tondela 1, Belenenses 3, Portimonense 2, o empate que deu o título para o Porto num clássico entre Sporting e Benfica. O campeonato não terminou hoje foi apenas um empate, as equipes não fizeram antes a parte que lhe competiam, por isso o Porto comemora pela 28ª vez o título lá em Portugal. O Konyaspor venceu o Karabükspor pelo placar de 1-0, gol de Samuel Eto'o de pênalti. É o campeonato turco que a gente informa aqui para você. O Alanyaspor
jogou contra aí o Osmanlispor. Nós tivemos também um empate em 1-1 neste duelo. E o outro jogo do Campeonato Turco, Trabzonspor perdeu em casa pelo placar de 5-2 para o Kasimpasa. Um jogo aí com muitos gols e com 2 expulsões pelo lado do Trabzonspor também no Campeonato Turco. Lá na Turquia, campeonato muito equilibrado, o Galatasaray lidera ao lado do Başakşehir com 66 pontos ganhos, mas o Galatasaray tem um jogo a menos. O Fenerbahçe aparece na terceira colocação com 63 pontos conquistados. Temos os destaques aqui também, já fechando, né? O Shakhtar venceu o Zorya pelo placar de 2-1 e o Shakhtar muito perto de comemorar mais um título lá na Ucrânia. Nós tivemos um dos gols do Shakhtar marcados pelo brasileiro Taison, que vez ou outra aí aparece também como convocação na seleção brasileira, tá? Vamos aqui com os destaques do Marrecas Clube, porque hoje teve jogo por lá, né, e jogo eletrizante, diga-se de passagem, onde a equipe do Ioato acabou ficando com o título. Venceu por 7-4, a boa equipe que tem grandes valores, grandes talentos, né? Mas não deu. A equipe do Ioato, desde ali o goleiro Edson, o Diego, o Walter, toda a equipe, né, jogou muito bem, não à toa conquista o título de maneira invicta, sem perder nenhum jogo. O time que perdeu por 7-4, o popular time do futevôlei, que tem o Nilo, tem também grandes jogadores, né, grandes talentos, diga-se de passagem, não por acaso chegou a esta final, conseguiu ali jogar por algum momento até que bem, só que acabou não suportando aí a superioridade da equipe vencedora. Parabéns para a equipe do Ioato, parabéns para a equipe vice-campeã. Na terceira colocação, Colasso Representações goleou a equipe do TDS, né? O pessoal ali estava com dificuldade até para conseguir os 6 jogadores, conseguiram em cima da hora, começaram alguns minutos ali com um jogador a menos, depois conseguiram fechar o número de jogadores, 6-1 placar final para a equipe do Colasso Representações. Eu tive a oportunidade hoje de balançar as redes por 2 vezes, né? Fiquei muito contente. É aquela história, né? Sair do campeonato com a terceira colocação, você sai vencendo, diferente do time que fica com o segundo lugar, que acaba sendo derrotado, mesmo ficando acima da nossa classificação, mas você sair com o terceiro lugar, você acaba saindo aí vencedor do campeonato. Amanhã tem rodada do Municipal de Futebol Suíço. Hoje foram 8 jogos disputados pelo Municipal de Suíço de Francisco Beltrão, entre Rios e Campo Complexo do Arrudão. Amanhã apenas 2 jogos, às 9 horas da manhã, PFB Futebol Clube contra Elétrica de Caminhões em Ioato, base do time que jogou no Marrecas Clube com o reforço do Cardoso. E tem depois Jacaré Chalé Futebol Clube contra a turma do Darlan Pharma Anjos, jogos do Municipal de Futebol Suíço, neste domingo em Francisco Beltrão, Complexo Esportivo do Arrudão. Antes, 8 horas da manhã, final dos peladeiros no Marrecas Clube. O pessoal vai estar por lá junto com o Igor. Na final estão o Zeca, o Luiz Facinho, o Edivânio, o Alcides, o Kiko Goulart, o Roque, o Ivan, o Dário, o Brandi, o Zene, o Leonardo, o Kiko, né, gremista, torcedor do Jael, uma barbaridade, o Thiago Pereira, o Nereu, o Ronaldo e eu, Chico Correia, também estarei por lá, se o joelho permitir, senão o Igor vai aí para o meu lugar, né? Mas são as emoções aí dos peladeiros do Marrecas Clube neste domingão, a partir das 8 horas da manhã, tá? Então fica aí o destaque para você, né, que curte ali também tudo que acontece no Marrecas Clube. Teve sinuca, vai ter truco, vai ter vôlei de areia, agitadíssimo, né, o esporte no Marrecas Clube. Playoffs do Novo Basquete Brasil, o Bauru empatou a série com o Paulistano em 1-1, venceu por 70-59. Nos playoffs da NBA teve prorrogação e vitória do Boston Celtics sobre os Sixers do Philadelphia por 101-98, um jogaço melhor que o outro, né? E o Cleveland Cavaliers atropelando o Toronto Raptors
por 70-59 neste momento, o jogo ainda em andamento. Tem Blumenau contra Veracruz no basquete, jogo pelos playoffs da Liga de Basquete Feminino. E pela NBA neste domingo, 4h30 da tarde, tem o New Orleans Pelicans contra o Golden State e o Utah Jazz contra o Houston Rockets, os jogos do basquete neste domingão. Já no vôlei, nós teremos neste domingo uma super decisão. Cruzeiro contra SESI estarão se enfrentando, valendo o título da Liga Superliga Masculina de Vôlei. Vamos aqui com os destaques também do futsal, né? Porque nós tivemos Liga Nacional de Futsal e tivemos também Campeonato Paranaense da chave ouro, da chave prata e da chave bronze. E a gente vai trazer, claro, aqui todos os resultados para você que acompanha chicopiraju.blogspot.com.br. No futsal, Atlântico bateu a Sueva por 5-3, um jogaço de bola. O Jaraguá ganhou do Foz Cataratas por 5-2. O Pato ganhou do Magnus por 3-2. O pessoal de Pato, claro, pegando no pé do povo de Beltrão, porque o Magnus ganhou do Marreco, né? E o Pato conseguiu essa vitória. E o Minas ganhou do Corinthians por 3-0. Foram os jogos deste sábado da Liga Nacional de Futsal. No domingo, tem Chauzi contra Joinville e tem Marreco contra Cascavel. Marreco contra Cascavel, 11 horas da manhã, com transmissão Sport TV, um jogaço. Marreco em busca da reabilitação, em busca de uma melhor posição aí na Liga Nacional. Porque é o seguinte, né? O Marreco está na 12ª colocação. O Cascavel é o 17º. O Cascavel tem apenas uma vitória e 5 derrotas nesta Liga Nacional de Futsal. Marreco está com 2 vitórias, 3 derrotas. Marreco marcou 10 gols até aqui e tomou 16 na Liga nesses 5 jogos, uma média de mais de 3 gols tomados por jogo. O Cascavel também tem os mesmos 6 jogos, fez 6 jogos, marcou 12 gols e tomou 20. Então a defesa do Cascavel também toma uma média de 3 gols por jogo. É amanhã a hora do Marreco buscar aí essa reabilitação, sem sombra de dúvidas, tá? Temos os destaques aqui, aproveitar, né? Você que está acompanhando, dizer que nós teremos muitos jogos neste domingo. Futebol a 1000, Paulista da 2ª Divisão, Campeonato Paranaense também de futebol da 2ª Divisão, com Operário e Cascavel já definidos, subindo para a elite do futebol paranaense, né? Então, começando aí também, vão decidir o título do Paranaense da 2ª Divisão. Nós teremos, além disso, muitos outros jogos neste super domingo, para você aí se agendar e ver, né, o que vai te agradar mais. Mas antes, vamos aqui falando do Paranaense de futsal, porque teve o Norte Futsal jogando pela bronze, grande jogo, grande resultado, jogando fora de casa contra o Imbituva e vencendo aí pelo placar empatando em 4-4, vencia, teve gol de goleiro, teve golaço do Imbituva, foi um grande jogo. Campeonato Paranaense da chave ouro, nós tivemos Toledo 3, Guarapuava 1, mal Guarapuava das pernas, hein? Foi o único jogo deste sábado pelo Campeonato Paranaense da chave ouro, tá? Então a chave ouro teve só essa vitória do Toledo aí. No Campeonato Paranaense da chave prata, também nós tivemos rodada e alguns jogos disputados neste sábado. O Paranaguá venceu São Miguel do Iguaçu por 2-1. Siqueira Campos perdeu para o Ampere por 4-1. O jogo foi lá em Siqueira Campos, no Norte Velho. Siqueira Campos 1, Ampernet Ampere Futsal 4. Pitanga perdeu para o Galo Dois Vizinhos. Boa campanha do Galo Dois Vizinhos, hein? O Cressol Vermelho venceu pelo placar de 1-0, jogando lá em Pitanga, no ginásio Lolo Cleve. E em Ponta Grossa 2, Mariópolis também 2. Bom resultado para a equipe de Mariópolis. Prefeitura de Maringá perdeu em casa para o APAF de Paranaguá pelo placar de 1-0. Foram os jogos do Paranaense da Série Prata.
Tivemos também a série bronze, como eu falei aí, grande resultado do Ítalo Norte Futsal, que foi buscar este empate, esse ponto importante, vencia, né? Esteve vencendo por diversas vezes, mas acabou conquistando um empate, resultado importante, jogando lá em Bituva, terminou 4-4 o duelo. Nós tivemos Entre Rios perdendo para a Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa por 3-0. Laranjeiras perdeu para o Costa Oeste por 3-1. Em Quedas do Iguaçu, Quedas venceu a equipe sub-20 do Marechal Cândido Rondon por 2-1. Itaipulândia perdeu para o Catanduvas pelo placar de 2-0. Coronel Futsal goleou o Renascença pelo placar de 7-0. Coronel está jogando demais, né? Não por acaso finalista da Copa Rádio Chopinzinho Doce Doce, e goleou o Renascença por 7-0. Chopinzinho 4, Cantagalo 2, Imbituva Ítalo Norte 4-4, jogo do grupo B. Bituruna 4, União da Vitória 2, Ivaiporã 5, Telêmaco Borba 0, Iretama 2, Faxinal 3, Joaquim Távora ganhou de Londrina do Yacht Clube pelo placar de 6-3 e Tapejara folgou na rodada do Campeonato Paranaense da Série Bronze. Neste domingão tem Corinthians e Ceará, tem Atlético Paranaense e Palmeiras, Cruzeiro contra Botafogo, tem Flamengo e Inter, tem Vitória e Fluminense, tem Grêmio e Santos, aqui um parênteses porque é o reencontro do Luan com o Sacha, né? Vamos ver como que eles irão se comportar. E tem o duelo do Nordeste entre Sport Recife e Bahia. No Campeonato Espanhol, destaque 3h45, super, hiper, mega clássico Barcelona e Real Madrid. Barcelona campeão, Real Madrid vai tentar, claro, jogar ali uma aguinha no chope na festa do Barcelona. Real Madrid pensando na final da Champions League, mas clássico é clássico, sempre interessante aí assistir. No campeonato inglês, Manchester City contra o Huddersfield, o Arsenal contra o Burnley, e tem duelo interessantíssimo lá também, o Chelsea contra o Liverpool, é o duelo Londres contra Liverpool pelo campeonato inglês no dia de amanhã. Amanhã também tem campeonato argentino, Boca pertinho do título contra o Unión Santa Fé e o Estudiantes contra o Racing, um clássico aí pelo campeonato argentino no dia de amanhã. No Campeonato Brasileiro da Série C, amanhã serão 4 jogos, Ipiranga contra Luverdense, ABC contra Botafogo, Salgueiro contra Acreano e o Operário contra o Joinville, jogo importantíssimo para o Operário da cidade de Ponta Grossa, que vem bem por enquanto na competição. No Campeonato Brasileiro da Série D serão muitos jogos, destaque para Rio Branco contra Manaus, destaque também para o Tubarão contra Ferroviário, o RT contra Macaé. Teremos ainda jogando o Prudentópolis contra o São José do Rio Grande do Sul, e o Cianorte contra o Novo Hamburgo, Caxias contra Nova Iguaçu, alguns dos jogos do Brasileiro da 4ª Divisão. Tem campeonato chinês também neste domingo, bola rolando logo pela manhã, antes mesmo até da final aí dos peladeiros, né, como ele tem o fuso horário, bola rolando antes por lá. Orlando City contra Real Salt Lake, o único jogo do campeonato pela Major League Soccer nos Estados Unidos. Campeonato francês, PSG já campeoníssimo, né, PSG já campeoníssimo, mas tem rodadas seguem por lá no campeonato francês também neste domingão. Campeonato holandês também já tem campeão PSV, mas está terminando e tem rodada cheia no campeonato holandês também, bem como no campeonato italiano, né? Amanhã Napoli e Torino, né? Napoli, se não vencer, Juventus comemora mais um título por lá. Temos ainda aqui os destaques, né, também para você que nos acompanha, 3 jogos pelo campeonato japonês, umas 3, outras 4 e outras 5 horas da manhã, bem como nós teremos também neste domingão, né, com muita bola rolando, campeonato português, o Porto comemorando em casa diante do seu torcedor com o Feirense, o título que veio neste sábado após um empate entre Sporting e Benfica. No campeonato russo, o Lokomotiv já é campeão, mas 2 jogos irão completar a rodada, apenas para cumprimento de tabela. E tem também aí o Galatasaray brigando pelo título lá na Turquia, jogando fora de casa contra o Akhisar, e o Fenerbahçe contra o Bursaspor também se enfrentando no campeonato ucraniano. Alguns dos jogos aí que nós teremos neste domingo, além de bola rolando
por campeonato amador, por tudo mais, tá? E Supercopa Piratininga, em Francisco Beltrão, Municipal de Suíço e tudo aquilo que a gente já destacou por aqui. Um ótimo domingo, um ótimo final de semana. Até mais, galera. Tchau!